Olá, tudo bom com você? Que bom que você chegou até aqui para me ouvir um pouco. Eu sei que nessa correria da vida é muito difícil parar para ouvir alguém, mas eu queria pedir um pouco a sua atenção, pelo menos alguns minutos, se for possível. Não vai demorar nada essa conversa, mas eu tenho certeza que ela vai ser muito proveitosa para nós dois, tanto para mim que estou falando, quanto para você que está ouvindo. Muito mais para mim, porque é prazeroso estar aqui falando, e além de ser prazeroso falar, é interessante entender que todas as coisas que vou falar aqui agora significa que Deus está me usando para falar alguma coisa para você. E eu queria hoje falar um pouco sobre a nossa amizade. Não a minha e a sua, mas aquela que a gente tem como amizade verdadeira. Aquela que está todo dia perto de nós, aquela que nos leva a mudar de pensamento, que nos leva a um patamar de alegria, porque sempre que um amigo chega perto para fazer alguma coisa, ele está sempre interessado em ajudar, em fazer com que as coisas melhorem ao nosso redor. É assim que eu queria que você, a partir de hoje, começasse a olhar para as amizades ou para as pessoas que se dizem amigas. Quando ela chegar para resolver algum problema ou tiver algum problema para resolver, você vai saber, porque até mesmo nos problemas em que ela carrega, ela tem cuidado de não trazer sobre você o peso do problema que ela tem. A verdadeira amizade, ela concentra em seus dias como trazer um alívio, tanto para si mesmo quanto para a pessoa que é amiga. A pessoa que é amiga de verdade, ela arrebate em seus pensamentos aquilo que pode levar para você um peso. Diferente de jogar sobre você um peso, a verdadeira amizade, ela leva o problema que tem em apenas para tirar um conselho seu, aonde ela já depositou em você alguma confiança. O problema é ter você. Não um sentido de querer que você resolva o problema para ela. O verdadeiro amigo quer que você o ajude, não só numa situação financeira, por exemplo, mas como também em um conselho, em simplesmente um sorriso ou apenas parar para ouvir um pouco. Muitos problemas evitados na história, como podemos ver, são tirados de momentos como esse. Porque se você ouvir alguém, você talvez também deixe de fazer alguma coisa que vá destruir a sua vida. E eu quero dizer para você que nós que cremos na palavra de Deus, nós temos a amizade como parâmetro, porque Jesus se declarou amigo. Aquele que é amigo de Deus é também aquele que procura saber se Deus está satisfeito ou não com a sua existência, com aquilo que fazemos no dia a dia, com aquilo que podemos fazer, não simplesmente para melhorar a vida do amigo, mas até mesmo para melhorar a vida de alguém que nem amigo é. A verdadeira amizade se depõe a se revelar no momento em que o problema chega. Porque ser amigo só nos momentos bons é muito bom também, mas não é a realidade, isso não funciona, porque todos nós temos problema. E eu queria hoje, com todo carinho, falar um pouco para você sobre isso, falar um pouco para você disso, e para isso, e para levar isso em conta, quero trazer aqui um versículo da palavra de Deus para você, para que você medite no que Deus, Ele tem feito para nós, porque eu digo para você que a verdadeira amizade, ela provém de vidas que estão aos pés do Senhor. Talvez você não pense assim porque ainda você não experimentou o Senhor no seu todo, como um todo, porque quando falamos de Deus é muito superficial às vezes. As pessoas dizem, eu creio em Deus, mas não tem uma convivência com Deus. Na verdade, falam isso apenas com medo da consequência de dizer que não conhecem a Deus. Mas quando você fala que não tem medo de Deus e que
porque Deus é bonzinho, você se esquece que Ele também é poder. E se Ele tem poder para fazer o que quiser, é claro que se você errar, Ele vai usar esse poder a seu favor ou contra você. E quanto à nossa amizade, nós temos que entender o seguinte, que o amigo que está sempre passando a mão sobre a nossa cabeça, ele na verdade esconde por trás dessa conversa uma coisa muito ruim. Porque a palavra de Deus lá em Provérbios 28, versículo 23 nos diz: o que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O versículo de Provérbios do nosso saudoso Salomão, o grande rei Salomão, nos remete a pensar: se eu concordo com todas as coisas que uma pessoa diz, não significa que sou amigo. É isso que o versículo nos fala. Porque quem repreende o amigo gozará mais tarde da amizade dele. Ou seja, a amizade ela vai estar baseada na verdade. Porque às vezes você lisonjeia a pessoa com a língua, mas quando na verdade a pessoa ela precisa ouvir a repreensão. E talvez por você não querer repreender alguém, mais tarde essa pessoa vai entender que ele não estava perto de um amigo. Eu queria também falar com você que você repensasse um pouco sobre a amizade que está a seu lado. Ela pode ser sim uma verdadeira amizade, mas com os indícios com a direção que estou dando a você agora, você pode tirar a conclusão que quiser daquilo que vem ao seu encontro, das pessoas que estão ao seu redor. Queria deixar com você mais um conselho de Salomão. Nos diz assim, lá em Provérbios 17, versículo 9: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Paulo está dizendo aqui diretamente a você: se você está percebendo que a discussão que você entrou vai levar você a ter um atrito físico com alguém, você pode estar matando uma amizade. Porque a palavra nesse versículo nos fala que se você consegue fazer com que aquele assunto se revolva, ou seja, que ele seja contornado, você então continuará fabricando amigos e não separando. Que no caso, Provérbios aqui, Salomão fala de você com o seu próximo. É impressionante todos os conselhos que a palavra nos dá. Mas eu queria dizer a você, tenha amizade de Deus. No capítulo 4, no versículo 4 do livro de Tiago, nos diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando falamos de amizade, o ponto mais severo que temos que tratar é quanto aquilo que Deus é para você. Porque dependendo do que você for e pensar sobre Deus, você se torna inimigo de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos daqui para frente, se ainda não fazemos, fabricar amigos. Amigos de Deus são amigos do homem, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, ama também ao próximo como a si mesmo. Um abraço e até um próximo conteúdo aí, se Deus assim nos permitir. Fui!